Fala aí, amantes de MMA, beleza? Meu nome é Davi e esse é o canal Coração Guarda, o canal das notícias do mundo de MMA. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do MMA, não tem como, é se inscrevendo no Passando a Guarda, vídeos todos os dias, beleza? Vamos para mais um giro de notícias, mas sem enrolação, sem perder muito tempo. Deixa eu pegar aqui meu extensor aqui de fio. Bora para a primeira notícia, na primeira notícia do site ESPN. Isso aí, eu dou crédito. O site ESPN diz assim: Rafael dos Anjos dá conselho a Volkanovski em luta contra Makhachev no UFC e pitaca sobre o vencedor. Veja o palpite. Bem interessante, bora ver o que acontece aqui. Dizendo assim: veterano do MMA, dos Anjos, além de lutador, admite ser fã do esporte e como acompanha tal cenário, dá seu parecer sobre as lutas importantes programadas para acontecer no UFC no último sábado, dia 3, na Flórida. O brasileiro cumpriu sua obrigação ao finalizar Bryan Barberena no segundo round em sua volta aos médios 7-7. Ao ser questionado sobre a super luta entre campeões Makhachev versus Volkanovski, seu rival em fevereiro na Austrália não ficou em cima do muro. Dos Anjos deu um importante conselho para o rei dos penas de 66 quilos, enfrentar o novo campeão do peso leve de 70 do UFC. Na edição número 284, o australiano que lutará em casa vai subir de categoria para encarar o temido amigo de Khabib, Nurmagomedov, pois deseja ter 2 cinturões de divisões diferentes da companhia. Como fez o mesmo caminho uma vez que deixou de atuar no peso de 70 quilos para voltar ao meio médios. RDA sinalizou para o The Great, que é o apelido do Volkanovski, deve focar os aspectos físicos para tentar amenizar a desvantagem de tamanho e força diante de Makhachev. Inclusive, o veterano tem no russo um dos seus grandes desafetos no MMA. Em sua passagem pelo peso leve, dos Anjos viu o duelo contra Makhachev cair repetidas vezes e a troca de provocações entre os dois era constante e intensa. Em uma das discussões, o brasileiro chegou a acusar o Islã de fugir do combate por estar com medo de enfrentá-lo. No entanto, o ex-campeão da categoria ignorou a rivalidade com o atual detentor do título dela, ao menos por hora, e o classificou de certo favoritismo para a superluta com o rei do peso pena no UFC 284. Sim, faz sentido. Aí, nas aspas dele, ele fala assim: na minha próxima luta estarei mais do que do jeito da categoria. Barberena é muito forte. E meio que esqueci como os caras dos meios médios são fortes. Ele é mais alto do que eu e maior do que eu. Volkanovski precisa estar preparado. Certifique-se de ter caras grandes como parceiros de treino para te dar a sensação. Assim, quando as lutas acontecer, você é surpreendido. Acho que Makhachev vence essa luta. Eu poderia enfrentar alguém nos leves, um verdadeiro desafio. Mas esse cara eu não consigo entender, declarou o ex-campeão do UFC na coletiva de imprensa do evento. E aí o Rafael dos Anjos, ele é um cara que já venceu o Anthony Pettis, Ben Henderson, Donald Cerrone 2 vezes, Evan Duran, Kevin Lee, Nate Diaz, Neil Magny, Paul Felder, Renato Moicano, Robbie Lawler e Taurasi Seyfedin. Esse cara, o lutador, não conheci não. Mas enfim, o que o Rafael dos Anjos falou, na minha consideração, faz todo sentido. O Volkanovski, ele precisa estar ali já no pique para poder enfrentar um cara maior do que ele, porque ele é pequeno, na própria categoria dele ele é pequeno, vai enfrentar um cara que é maior e mais troncudo, né? Apesar que ele é mais troncudo do que o Makhachev. E sei não, hein? Realmente ele tem que estar com o chão em dia, porque o principal do Makhachev é levar pro chão. E numa possível luta, se tivesse acontecido entre o Makhachev e o dos Anjos, Davi, eu acredito que o Makhachev venceria. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa notícia, se de fato mesmo o dos Anjos perderia para o Makhachev, se não perderia, eu quero saber a sua opinião. Se você não tem que comentar, comenta qual cidade, qual estado você está falando, que assim eu vou saber onde esse vídeo está chegando, beleza? Então, bora para a próxima notícia. Na próxima notícia do site ESPN também, diz assim: Bisping critica a estratégia de Kevin Holland no UFC Orlando, vai se arrepender. Pra quem não tá ligado, na luta principal entre Stephen Wonderboy Thompson versus Kevin Holland,
O Wonderboy, ele era considerado azarão, porque o Kevin Holland, ele só teve ali uns revés ali contra o Chimaev e outra luta, mas ele tava vindo bem. E é um cara forte, é mais novo, vindo da categoria de cima, aquela coisa toda. E o Wonderboy já só tem boy no nome, porque ele já é um senhor de idade, já tem 38 anos. Só que o Wonderboy jantou ele dentro da luta. E o Kevin Holland parecia que estava defendendo com a testa. E aí ele pegou e botou assim: vemos sempre as pessoas dizendo, primeiro buscar a queda é um covarde. Mas adivinha só, as pessoas derrubam porque é permitido nas regras. É uma disputa de artes marciais mistas. O Holland claramente teve uma posição de superioridade por cima, por diversas vezes, mas ficou tipo, não, vamos trocar isso que viemos fazer. Acredito que ele vai se arrepender dessa decisão, porque foi seu ego levantando melhor sobre ele. Não foi um combate com QI de luta alto. Com o revés, Holland emplacou sua segunda derrota consecutiva no Ultimate. Em seu último compromisso em setembro deste ano, o Falastão foi finalizado por Chimaev. Em sua carreira como profissional da MMA, o americano soma 23 vitórias, 9 derrotas e um no contest, que é a luta sem resultado. E por que pareça, o Kevin Holland ele é mais novo que o Wonderboy e tem bem mais lutas que o Wonderboy. O Wonderboy ele tem 17 vitórias e 6 derrotas. O Kevin Holland tem 23 vitórias, tem mais quilometragem e 9 derrotas. Então, pô, ele tem bastante, né? Bastante luta aí no currículo dele. É bem mais novo do que o Wonderboy. Ele tem 32 anos. E, sei lá, não foi muito inteligente a forma dele de querer amortecer com a cara. Ele ainda quebrou a mão. Então, tipo, ele não deveria ter partido pra trocação franca, sem colete à prova de bala com o Wonderboy, porque foi uma situação bem complicada. E o Bisping tem razão mesmo ali, ele deveria ter explorado mais o MMA, né, que é um mix das martial arts, né, das artes marciais, e ter partido para uma luta de MMA e ter capitalizado em cima do Wonderboy, que daria para ele uma posição boa, Wonderboy número 6 do ranking. E é isso aí, comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa notícia, bora para a próxima. Na próxima notícia também do site ESPN diz assim: essa luta é conversa. Glover Teixeira praticamente descarta possível embate entre Alex Poatan e Khamzat Chimaev. Já tá uma novela até meio feia já, né? O Chimaev querendo provocar o Poatan nas redes sociais. Se você não tá acompanhando, basicamente depois que o Chimaev viu o Poatan vencer o Israel Adesanya, que é o campeão da categoria de cima, ele mirou o foco dele pro Poatan 2 vezes mais, falando que vai quebrar ele, que vai vencer, que não sei o que, não sei o que lá, sendo que o Chimaev, eu vi uma entrevista do Alan Finfo num podcast aí que eu não posso falar o nome, nem quero, onde ele fala que o Chimaev ele pesa em off 93 quilos. E então o que acontece? O Chimaev ele é muito grande para 7-7, porque ele tem que perder muito peso para poder descer para 7-7. Só que ele é muito pequeno para o médio, né? Que é 83,900, praticamente 84 quilos. Porque os caras de 84 quilos, ali como o Poatan, o Adesanya, o Borrachinha, esses caras vêm mais pesados. Ainda mais o Borrachinha e o Poatan. O Borrachinha, acredito eu que ele deve lutar aí com 105, 106 quilos de 84, entendeu? Ele ganha muito peso pós-luta. Então, ele teria uma desvantagem muito forte. E as aspas do Glover Teixeira, ele fala aqui assim: essa luta é só conversa, não costumo entrar em conversas que não fazem sentido, mas para o peso meio pesado, esse cara disse que aceitou. Lembro do Alex ligar para o empresário e dizer: ei, vamos lutar no Brasil. Eu disse: ok, vocês o que estão fazendo? Você vai lutar no Brasil? Essa luta é só conversa. Suas pernas estão machucadas, você chutou tanto que suas canelas estão doendo. Você não se recuperou, apenas relaxe um pouco. Ele respondeu sim. Mas esse cara está falando, eu vou lutar com ele nos pesos meio pesados, não quero cortar peso. Eu falei, sim, você não consegue cortar peso. Alex tem uma mente muito forte, declarou o ex-campeão do UFC em entrevista do MMA Fighting. E aí ele tá falando aqui, né, que o Poatan, ele tem interesse de fazer essa luta, só que o Chimaev vai correr. Certamente o Chimaev não vai querer lutar na categoria de 9-3.
Poatan vai vir só pedrada. O Shimaev já dançou ragatanga na Bacia das Almas, lutando contra o Durin, que é um cara menor do que ele. Imagina o Poatan. E, enfim, também não pode... Acho que não vai acontecer, porque o Poatan... Eu tenho até aqui um vídeo aqui no canal, ele falando que ele machucou o dedo. E ele deve estar no processo ainda de recuperação. E fora a recuperação da luta com o Adesanya. E o UFC do Rio tá muito em cima. Então, além do corte de peso não ser possível, tão efetivo para o campeão, né? Que é o Poatan, ainda fica complicado, questão também que é muito pouco tempo para poder se recuperar dos prejuízos da batalha passada. Então não faz sentido, o Shimaev só quer que falem dele, tanto que eu tô aqui falando dele. Se não fosse isso, né, ninguém estaria falando dele. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse cara. Eu acho que já tá demais já, Shimaev. Para que tá feio. E na última notícia daqui do site ESPN diz assim: Poatan volta a reclamar da postura de Adesanya por não aceitar a derrota por nocaute no UFC. Aí diz assim: Alex Poatan Pereira alcançou o status de campeão do peso médio 84 kg do UFC ao nocautear Israel Adesanya no 5º round do UFC 281. As constantes reclamações do nigeriano sobre ter sido prejudicado pelo árbitro classifica a interrupção do profissional como prematura e escancarou novamente o descontentamento do brasileiro. Poatan reclamou da postura adotada por Adesanya no pós-luta e tratou como um mau perdedor. Faz sentido, Poatan tá certo. De acordo com o brasileiro, o rival não tem do que reclamar do árbitro. Deveria ter agradecido por impedir a quantidade de dano recebido por ele se fosse ainda maior. Que é verdade, o Adesanya tava... a alegação do Adesanya é que ele tava com as duas mãos pra frente e olhando os pés do Poatan, só que ele tava com uma perna lesionada e a movimentação dele tava meio ruim, né? Ele não tinha aquela esquiva tão efetiva dele e ele tava tomando muita pedrada. Então ele poderia ter saído de lá apagado. E o árbitro interviu. O Adesanya falou: eu tava aguentando, mas não é assim, né? E aí ele diz assim, nas aspas dele assim: Adesanya falou que estava bem. Se com o Adesanya bem eu conseguir acertar as porradas, imagina ele em outra situação. Ele tem que ser um cara que nem eu. Eu falei que senti no primeiro round as porradas dele. Vou falar que não. As pessoas vão olhar pra mim, eu vou falar que não senti. Elas vão falar que o Poatan é ridículo, afirmou o Poatan em entrevista ao site MMA Fight. O Poatan tá certíssimo. Ele complementa dizendo aqui: todos estão vendo que ele sentiu a porrada. Ele tem que fazer o mesmo, aceitar, declarou o campeão do UFC. Na ocasião, Alex chegou ao 5º e último round do duelo contra o nigeriano, em clara desvantagem na pontuação dos juízes laterais, só nocaute lhe daria a vitória. Sendo assim, o paulista partiu para o ataque e aplicou uma blitz em Israel, que sucumbiu ao poder dos seus golpes. E bem verdade que o astro da MMA não caiu no octógono, mas por pouco reagiu, já que estava em situação crítica. Eugênio Barbarena, treinador de Adesanya, minimizou a polêmica e concordou com a decisão do árbitro interromper a luta do seu atleta com Poatan para preservar a sua saúde, que é o mais normal. No entanto, o ícone do MMA segue inconformado com nova derrota para o desafeto, sua terceira para ele nos esportes de combate. Após se destacar no Glória, Poatan Pereira, de 35 anos, ampliou seus feitos no esporte de combate. Agora o brasileiro é campeão dos pesos médio do UFC em sua 4ª luta pela companhia na empresa desde 2021. O atleta segue invicto com vitórias sobre Andreas Michalides, Bruno Blindado, Sean Strickland e Israel Adesanya. Não tem muito o que dizer, eu concordo com o que o Poatan falou. Eu acho que o Adesanya está sendo mal perdedor, ele não está aceitando bem essa questão toda. E eu já vi até uma entrevista do próprio Poatan, ele falando que tem um cara que ele lutou, acho que foi no Jungle, não sei, foi um evento aí, eu não sei se foi no evento aí do Glory, não sei, ele fala... Uma entrevista dele que ele fala que ele tinha um cara que ele lutou com um cara e ele perdeu. Lutou com um cara de novo e ele perdeu. Ele falou: o cara é melhor do que eu? Não, mas meu jogo não encaixa com o dele. O Adesanya deveria entender isso. Jogos não encaixam. O jogo do Robert Whittaker não encaixa com o jogo do Adesanya. Aí eu não sei como que seria o jogo do Robert Whittaker com o Poatan.
Vai que o jogo do Whittaker se encaixa perfeitamente com o Poatan, uma vez que o Poatan é mais lento do que o Adesanya. O Adesanya é rápido, é grande e é forte. O Whittaker, ele é forte, mas ele é pequeno, o alcance dele é menor. O Poatan é um pouquinho mais lento, mas ele toda empedrado. Então vai que o Whittaker consegue capitalizar em cima dele. Então é uma coisa que pode acontecer. E o Poatan fala sobre isso, falando, cara, o Adesanya tem que entender que os jogos não casam. Entendeu? É simples o objetivo, não é quem é melhor. É o casou ou não casou. Então eu concordo com ele tá certo. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre essa notícia. Meu nome é Davi, esse é o canal Passando a Guarda. Eu te convido a se inscrever e fazer parte do nosso grupo que está crescendo cada vez mais. Eu vou deixar aqui na tela outros vídeos que eu gostaria que você assistisse. Muito obrigado por tudo, valeu e eu fui, tamo junto.